Olá, meu amado filho. Como você está hoje? Esta é a 8ª cartinha que lhe envio e muito obrigado por ler e ouvir todas as outras anteriormente. Já te escrevi sobre vários temas e hoje vou ter que te explicar sobre a morte. Você já deve ter ouvido o ditado popular que diz: só não tem jeito para a morte. As pessoas falam assim para dar esperança a quem está lidando com um problema aparentemente insolúvel. Sim, tudo teria solução e conserto. Só a morte não tem jeito nem conserto, reafirma outra versão do provérbio. Filho, se você já perdeu uma pessoa amada, certamente sabe do que estou falando. No momento em que estou te escrevendo estas linhas, a humanidade está passando por uma pandemia inesperada, inexplicável e aterrorizadora. A Covid-19 está marcando a vida de muitas famílias, retirando do meio familiar muitos pais e filhos amados através da morte. Muitos estão desesperados e gritando por socorro, porque não foram criados para morrer. Os seres humanos, por mais que saibam da existência da morte, nunca aceitarão a realidade dela, porque não foram criados para morrer. Eu os criei para viver eternamente. Gostaria, querido filho, de te informar, na Bíblia, uma revelação divina sobre o fim da morte. Também gostaria de dizer para você, meu filho, que a morte tem jeito, que há solução para o insolúvel. Um dia as pessoas não vão mais morrer, e os que morreram em Cristo voltarão a viver. No Apocalipse, há uma maravilhosa descrição da ressurreição dos mortos e do fim da morte. Preste atenção nesta cartinha e descubra a esperança que quero prover para todos os que já sentiram um aperto no coração ao deixar alguém querido no cemitério. Somente Jesus pode controlar a morte. Ele venceu a morte por ocasião de sua ressurreição. Escute o que ele disse em Apocalipse 1, versículo 18. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Ao contrário do que muitos pensam, a palavra inferno, neste contexto, não tem relação nenhuma com a ideia de um lugar em que os maus supostamente passariam a eternidade em meio a fogo e enxofre. A palavra inferno, nas línguas bíblicas, significa sepultura. Assim, o texto encontra sua plena expressão ao apresentar o fato de que Jesus tem as chaves da morte e da sepultura, capacitando-o a abri-las e chamar à vida eterna os salvos por ocasião da sua vinda. Para você compreender melhor a morte, vou te explicar primeiro sobre como criei a vida. Então eu, o Senhor Deus, formei o homem do pó da terra, soprei o fôlego da vida em suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. O ser humano, meu filho querido, de acordo com a Bíblia, não tem uma alma, mas uma alma vivente. Além disso, o espírito, ou fôlego de vida, não se trata de uma entidade viva independente do corpo, mas corresponde ao dom da vida concedido por mim, às suas criaturas, porque o fôlego é o sinal vital da existência. Quando soprei o fôlego da vida no boneco Adão, meu primeiro filho, foi para que ele vivesse feliz eternamente no jardim do Éden. Mas quando o pecado entrou no mundo, trouxe como consequência o intruso da morte. Saiba de uma coisa, meu filho, todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4. A alma humana só morre por causa do pecado. Eu criei a humanidade para ser imortal. A morte nunca esteve em meus planos para o ser humano. Ela é resultado da desobediência, pecado da humanidade. Gênesis 2, 17. Porque todos os seres humanos pecaram, todos se tornaram mortais. Romanos 5, 12. A alma, palavra usada na Bíblia para se referir a um ser vivo, humano ou animal, Gênesis 2, 7, Levíticos 11, 46, morre como consequência do pecado. Ezequiel 18, 20.
Mas o inimigo quer fazer as pessoas acreditarem que têm a imortalidade independentemente de Deus. Gênesis 3, 4. Cuidado com estas ideologias. Outra coisa interessante a respeito da morte, meu amado filho, é que muitos pensam que quando a pessoa morre, ainda possui consciência e vem atormentar os vivos de vez em quando. Isso não é verdade. Escute o que o sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. Em outras palavras, os mortos não sabem de nada. Quando uma pessoa morre, quebra-se a união harmoniosa que houve entre o pó da terra e o fôlego da vida, desaparecendo assim a vida consciente, ou seja, a alma vivente. Salmos 146, versículo 4. Por isso é impossível que os mortos apareçam aos vivos. A Bíblia declara que eles não voltam. Jó 7, 9 e 10. Não têm sentimentos. Eclesiastes 9, 6. Não planejam nada. Eclesiastes 9, 10. Não louvam a mim. Salmos 115, 17. Isaías 38, 18 e 19. E é lógico que assim seja. Pois para tudo isso é necessária a consciência. Por essa razão, a Bíblia afirma que os que dizem ter o poder para falar com os mortos estão participando de um engano satânico. Inclusive, a Bíblia insiste que não se salvarão os que praticam a feitiçaria. Apocalipse 22, 15. Nem os que consultam os mortos. Deuteronômio 18, versículos 10 a 14. Quando o cristão tem dúvidas, deve consultar a Deus. Isaías 8, 19 e 20. Inclusive, Jesus se referia à morte como um sono. E isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. João 11, de 11 a 13. A imagem do sono é apropriada para demonstrar o estado do ser humano na morte, porque ao dormir, a pessoa, primeiro, está inconsciente do que se passa ao redor, segundo, está em inatividade, e terceiro, descansa na esperança de despertar. Mateus 9, 24. Não é bom, filho, saber que seus queridos, que já morreram, estão apenas dormindo? Esta esperança de reencontrá-los na manhã da ressurreição só existe no coração do cristão. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão, os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. João 5, 28 e 29. Aqueles que o aceitarem, Jesus prometeu ressuscitá-los por ocasião da sua segunda vinda. João 6, 54. Ele recompensará a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, versículo 12. Por isso são bem-aventurados os que morrem na esperança deixada por Jesus. Apocalipse 14, versículo 13. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a garantia de que ele tem poder para cumprir o que prometeu. 1 Coríntios 15, versículos 3 a 26. Lembra, meu filho, que já te escrevi a respeito dos 1000 anos de paz? Então, no fim dos 1000 anos de paz, a morte deixará de existir. Confira este texto de Apocalipse 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Novamente, é importante salientar que, se o inferno aqui referido fosse um local onde houvesse punição com fogo, o texto acima não faria sentido. No entanto, quando se compreende que ele se refere à sepultura, tudo fica claro. A morte e a sepultura serão aniquiladas para sempre.
Agora, filho amado, se prepare para saber o que acontecerá com a morte no novo céu e na nova terra prometidos por Jesus. Eu lhes enxugarei dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, versículo 4. O fato de você aceitar a Cristo não te livra do sofrimento deste mundo. Mais cedo ou mais tarde, praticamente todos ficarão doentes e morrerão. Mas Cristo prometeu que a partir do dia de sua segunda vinda, todas as vossas tristezas deixarão de existir. Dor, doença, morte, luto e todo o sofrimento serão eliminados para sempre da existência daqueles que forem salvos e que viverão eternamente com Cristo. É linda esta promessa, não é, meu querido? Se você crê na minha palavra, repita comigo este compromisso. Entendi que a morte é um estado de inconsciência até o momento da segunda vinda de Cristo. Eu me comprometo a andar com Jesus, a fim de que, caso não esteja vivo por ocasião de sua vinda, possa ser ressuscitado para a vida eterna. Meus parabéns, filho. Agora gostaria de ler a sua cartinha. Escreva sua cartinha para mim hoje.